Informação importante sobre o mercado. Vou te atualizar sobre o Iborré e o Palmeiras. Quero falar sobre o segundo reforço do São Paulo, que deve ser anunciado nas próximas horas. Tem informações a respeito do Galo e de jogadores importantes que estão deixando o clube. Para completar, falam ainda sobre Giovânio, que tá louco para voltar pro Peixe. Vou falar também sobre o Botafogo, que está fazendo a limpa nas categorias de base do Flamengo para o time principal. E por último, mas não menos importante, Diony Gonçalves já tem clube, vai jogar no Ceará. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui. Antes de passar todas as informações, só pedir para deixarem like no vídeo, se inscreverem no canal apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se, combinado? Queria contar também que esse vídeo é um oferecimento de OneFootball, o aplicativo que você precisa ter no seu celular para ficar super bem informado sobre as coisas do futebol. O OneFootball vai mandando notificações no seu telefone ao longo do dia assim que surgirem bombas. Então você não perde notícia nenhuma. Com o futebol você também assiste de graça aos jogos do campeonato francês e alemão. Sim, você baixa o aplicativo no seu celular e aí escolhe a partida que quer ver do campeonato francês ou do campeonato alemão, com direito a Neymar no PSG, com direito ao Bayern voando nas competições europeias, enfim, vale muito a pena. Para ter o OneFootball no seu celular, é só pegar o link que está na descrição desse vídeo, baixar o OneFootball e começar a usar. Bora começar o vídeo falando sobre o Ceará, que anunciou nessa terça-feira algo que a gente já contava para você há vários dias. Diony Gonçalves é o novo reforço do vovô, atacante colombiano que já passou por Corinthians, por Benfica, por Fluminense, assinou por empréstimo até o fim da temporada. É importante contar que o Diony aceitou reduzir seu salário dos tempos de Benfica para jogar no Ceará. Isso porque o Benfica aceitou um empréstimo de graça, mas condicionou a saída do atacante ao pagamento de R$0. Benfica não queria pagar mais nada do salário do Diony. E o Ceará deixou bem claro pro atacante que não tinha condição de pagar tudo que ele ganha em euros no futebol europeu. A partir daí o Diony baixou um pouquinho sua pedida, o Ceará elevou aquilo que estava disposto a gastar e anunciou o jogador como uma das principais estrelas para a temporada. Diony, que não foi bem no Corinthians, também não foi bem no LA Galaxy. Nem dá para dizer que jogou no Benfica porque não teve oportunidades por lá, mas fez uma temporada de 2019 bem legal com a camisa do Fluminense, quando marcou 19 gols. Bora falar agora sobre o Botafogo, que está fazendo a limpa nas categorias de base do Flamengo. E quando eu falo em limpa, eu não me refiro a reforços de jogadores, e sim de membros da comissão técnica. Tudo começou com o Eduardo Freeland, que era o gerente das categorias de base do Flamengo e se transformou no diretor executivo de futebol do time principal do Botafogo. A partir dessa contratação, o Flamengo perdeu vários outros integrantes da base para o departamento profissional do Botafogo. Depois do Freeland veio o Bruno Coev, que era supervisor da base do Flamengo e virou supervisor do departamento profissional do Botafogo. Quase que simultaneamente chegou também o Gustavo Dutra, que era coordenador médico do Flamengo, também na base, e ele assumiu o mesmo status, só que no departamento profissional do Fogão. Para completar a última contratação, bastante badalada, do Igor Viana, que era preparador físico do time sub-20 no Flamengo, super bem avaliado, ganhava enormes elogios por lá e acabou aceitando se tornar o preparador físico do time principal do Botafogo. Você pode estar se perguntando, será que para esses caras vale a pena deixar o time de base do Flamengo para trabalhar num clube que tem fama de pagar salários atrasados, que vai disputar a Série B? Tudo tem a ver com a perspectiva de estar no elenco profissional. Enquanto você está na base, você está longe dos holofotes, você tem muito menos exposição e você também tem salários menores. A partir do momento que esses 4 funcionários deixam a base do Flamengo para trabalhar no principal do Botafogo, além de ganharem mais, eles estão imaginando que podem dar conta, podem transformar o Botafogo e a partir daí alavancar a carreira. Só para completar, vale a lembrança também de que o Botafogo já tem técnico para a disputa do Campeonato Carioca e da Série B. O Marcelo Chamusca foi contratado. Desempregado desde o começo desse mês, o meio atacante Giovânio tá louco para voltar para o Santos. E ele deixou bem claro isso em suas redes sociais quando tratou da postagem para se despedir do Atlético Paranaense. O contrato dele com o Furacão terminou em 31 de janeiro e ele agradeceu o clube, agradeceu aos funcionários, disse que sai pela porta da frente. Foi curioso que nessa postagem houve um comentário do Mano Brown, que é declarado torcedor do Santos. O Mano Brown escreve o seguinte: volta pro Santão.
E aí o Giovânio utiliza esse espaço para responder ao rapper, escrevendo o seguinte, abre aspas, meu sonho sempre foi voltar, mas infelizmente alguns que trabalham no Santos não fizeram questão, simplesmente pensaram no dinheiro e esqueceram da história linda que construí no clube, fecha aspas. Porque depois ele completa, mas se Deus quiser, ainda volto para o Santos dar minha vida por esse clube. Quando ele fala na tentativa frustrada de voltar ao Santos, isso aconteceu, por exemplo, antes dele fechar com o Atlético Paranaense. Se a gente voltar um pouquinho mais no tempo, quando ele é contratado pelo Flamengo e também pelo Atlético Mineiro, na oportunidade, o Giovânio, disposto a ganhar mais dinheiro, nem cogitou voltar para o Santos. Agora, diante das dificuldades até do Giovânio encontrar clube, não duvido que ele seja contratado mais cedo ou mais tarde pelo Santos, embora nesse momento isso seja inviável. O Santos está impedido de contratar jogadores por empréstimo ou em definitivo por causa daquela punição na FIFA. Por último, só para lembrar que o Giovânio esteve no Santos de 2011 a 2015 e somente pelo time profissional disputou 114 partidas com 24 gols marcados e em nenhum clube ele conseguiu jogar tanto quanto jogou com a camisa do Peixe. Bora falar agora sobre Vitor e Diego Tardelli, dois ídolos do torcedor atleticano que fazem parte do elenco e não ficarão para a temporada de 2021. Vou antecipar uma informação aqui, depois de conversar com duas pessoas do Atlético Mineiro, o contrato de ambos, tanto do Vitor quanto do Tardelli, termina agora no dia 28 de fevereiro. Rodrigo Caetano, que é o diretor executivo de futebol, inclusive já concedeu uma entrevista coletiva para tratar, entre outras coisas, sobre esse assunto. O Rodrigo não quis dar muitos detalhes, disse que a avaliação está sendo feita, que ele já havia conversado com os dois jogadores, mas que a história que eles construíram não seria extremamente decisiva para a questão da renovação ou não dos contratos. O Atlético vai tentar tratar com o máximo carinho, com o máximo cuidado, com o máximo zelo a saída dos dois jogadores. Isso porque sabe do tamanho que eles representam para o torcedor e por todo o merecimento que conquistaram ao longo da história. Mas, nesse momento, perderam muito espaço. O Vitor, apesar dos excelentes serviços prestados ao longo de mais de uma década, é hoje apenas o terceiro goleiro, atrás do Everson e do Rafael. Então, ficaria estranho para a diretoria do Galo renovar esse contrato sabendo que seria um investimento com pouca rentabilidade, com pouco custo-benefício. Não está descartada a possibilidade de o Vitor assumir um cargo como dirigente do Atlético, fazer alguma preparação, trabalhar como supervisor, enfim. Isso ainda está sendo debatido, isso ainda está sendo discutido. Já sobre o Tardelli não quer se aposentar, passou um longo tempo em recuperação de uma contusão grave, que atrapalhou demais essa passagem pelo Atlético. O Tardelli teve sua vida bem complicada, porque ele assina o contrato e aí vem a pandemia. E aí quando ele estava se preparando para voltar, ele se contunde num jogo treino contra o América e fica mais um longo tempo fora. Quando se coloca à disposição de novo, o Sampaoli não dá tantas oportunidades como se imaginava. Então a partir de agora o Tardelli deve ter de buscar um outro clube, mas o Atlético Mineiro preferiu abrir mão do atacante que ganhava cerca de R$500 mil por mês. Com a saída dos dois ídolos, o Galo garante uma economia importante até para tentar estabilizar a questão do fluxo de caixa. Uma série de reforços já chegaram. Vale lembrar que o Johan foi comprado em definitivo, que o Nátio Fernandes, que o Hulk e que o Dodô são novidades para a temporada e não deve parar por aí. Tem mais jogador chegando na cidade do Galo. Bora falar agora sobre o São Paulo, que deve anunciar nas próximas horas seu segundo reforço para a temporada de 2021, depois de Bruno Rodrigues, que chegou por empréstimo. O São Paulo está muito perto de fechar com o Canu, zagueiro de 23 anos de idade que pertence ao Botafogo. Ocorreu uma reunião nesta terça-feira entre os representantes do São Paulo e do Botafogo e os clubes chegaram a um acordo. São Paulo ofereceu R$5 milhões por 50% dos direitos econômicos. É importante contar que nesses 5 milhões, R$1,5 milhão são de um perdão de uma dívida que o Botafogo tem com o São Paulo pelo Henrique Almeida. Então, na prática, o São Paulo ofereceu pagar R$3,5 milhões pelo Canu, abater esse R$1,5 milhão em relação ao Henrique Almeida e ficar com 50% dos direitos econômicos do Canu. Os outros 50 continuariam pertencendo ao Botafogo. O Botafogo, num primeiro momento, preferiria receber os R$5 milhões à vista. O São Paulo deixou bem claro que só faria negócio se houvesse esse perdão da dívida em relação ao Henrique Almeida. E a conversa avançou bastante. Agora faltam aqueles detalhes burocráticos que envolvem, por exemplo, a confecção do contrato, a assinatura, os exames médicos. Se tudo correr bem, ainda nesta quarta-feira, o Canu pode ser anunciado como novo reforço são paulino, jogador que foi super bem avaliado por todas as pessoas com quem o São Paulo conversou, entre elas Paulo Autuori.
Só para completar, vale a lembrança de que com as duas primeiras contratações, Bruno Rodrigues e Canu, o São Paulo vai ter um gasto de 3 milhões e 750 mil reais. 3 milhões e meio com o Canu, 250 mil reais pelo empréstimo do Bruno Rodrigues junto ao Tombense, empréstimo até dezembro. 3 milhões e 700 mil equivalem a 10% do que o São Paulo tem para gastar com reforços ao longo da temporada, de acordo com a previsão orçamentária. São Paulo tem 37 milhões de reais para desembolsar com reforços. Por último, mas não menos importante, preciso te contar que rolou uma reunião, ou melhor, uma eleição dos conselheiros vitalícios. E essa eleição só ratificou o status poderoso da situação em relação à oposição. É que nesse momento, com a eleição de mais conselheiros vitalícios, São Paulo tem 160 vitalícios. Desses 160, 110 pertencem ao grupo da situação, o grupo que apoia o Júlio Casares, ampla maioria folgada. O Júlio deve ter enormes facilidades em aprovar coisas que forem necessárias no Conselho Deliberativo, especialmente pela maioria dos vitalícios. Entre os novos conselheiros também é uma enorme maioria. Por último, mas não menos importante, só para contar que o irmão do Roberto Natel, o Roberto Natel foi candidato à presidência e acabou derrotado pelo Júlio. O irmão dele tentou concorrer para essa eleição de conselheiro vitalício e acabou não conseguindo. Bora fechar o vídeo falando sobre Santos Borré, atacante colombiano do River Plate, que pode fechar ainda nessa semana um pré-contrato com o Palmeiras. Talvez o Verdão nem queira anunciar isso para não criar uma situação chata para o jogador, mas há um enorme otimismo e pressa dos Palmeiras para tentar solucionar essa questão nos próximos dias. Teve gente, inclusive na Argentina, especulando que uma comitiva de dirigentes do Palmeiras foi à Argentina. A informação que eu tenho é que todos os executivos, o Anderson Barros, o Cícero Souza, o presidente Maurício Gagliotti, todos estão em São Paulo. O único que foi à Argentina foi o André Curi, que é o representante do jogador. Como é que funciona a questão do André Curi? O André ganhou uma procuração do Santos Borré para negociá-lo com clubes brasileiros. E todas as conversas do André Curi hoje são com o Palmeiras. E o André Curi foi à Argentina para tentar solucionar os últimos detalhes da proposta já feita pelo Palmeiras. O Verdão está disposto a pagar 2 milhões de euros livres de impostos por temporada de salário. Isso equivale a 13 milhões de reais. Se a gente dividir por 13, os 12 meses mais o 13º, a gente está dizendo que ele vai ter direito a 1 milhão de reais por mês livre de impostos em salários. Só que o Palmeiras também ofereceu mais 4 milhões e 800 mil euros em luvas, prêmio pela assinatura do contrato. Isso porque o Borré vai ficar livre do River Plate e vai ter seus direitos econômicos comprados pelo próprio Palmeiras. O Verdão ainda consegue parcelar esses 4 milhões e 800 mil euros ou 32 milhões de reais ao longo de todos os 48 meses de contrato. O Borré vai fechar com o Verdão por 4 temporadas. Ou seja, depois de somar tudo isso, quero te contar que o Borré vai ter direito a um salário superior a 1.666.000 reais por mês. Por que eu estou dizendo que é superior? 1 milhão de reais de salário mais os 666 mil daria 1.666.000, certo? Só que esse 1 milhão de reais é livre de impostos. Então o custo para o Palmeiras vai ser superior a 2 milhões de reais. Dessa maneira ele vai se tornar o jogador mais bem pago do futebol brasileiro, superando o Gabigol, que ganha no Flamengo 1.600.000 reais mês, e superando também o Daniel Alves, que ganha no São Paulo 1,5 milhão de reais. Aí você pode estar se perguntando, mas o Palmeiras tem condição financeira de fazer esse investimento? E a resposta é sim. O Palmeiras fez nos últimos meses alguns movimentos importantes abrindo sua folha salarial. Por exemplo, o Dudu custava 2 milhões e 100 mil reais por mês. O Bruno Henrique, que foi negociado com o mundo árabe, custava mais 1 milhão de reais. O Ramires, outro 1 milhão de reais. O Vitor Hugo, zagueiro, ganhava na casa de 500 mil reais. O Diogo Barbosa tinha salário de 320 mil reais. Se você soma todo esse pacote, você ganha muito respiro para buscar reforços, como por exemplo o do Borré, atacante muito, mas muito qualificado. Se o Palmeiras de fato conseguir confirmar essa contratação, vai estar fechando com um jogador, só para vocês entenderem, na minha avaliação, um cara com o mesmo potencial do Bruno Henrique, só que com a vantagem de ser mais novo. O Borré tem 25 anos de idade. Bom, pessoal, eram todas essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que tenham curtido o vídeo e deixem like. Quem ainda não se inscreveu no canal, aperta esse botão